Salve concurseiros e concurseiras de plantão. Galera, antes de iniciarmos os comentários sobre a nossa questão, permita-me fazer uma pergunta a você, concurseiro, que realizará o concurso da Guarda Municipal de Cariacica, aqui do nosso querido estado do Espírito Santo. Você já adquiriu o nosso projeto GCM Cariacica? Ainda não? Então não perca tempo. Entre no nosso site www.marcelopeisino.com, aproveite a promoção, adquira seu projeto e vamos estudar juntos. Marcelo, como funciona esse projeto? Bom, deixe-me explicá-lo para que não reste mais nenhuma dúvida. Em nosso projeto não há previsão de aulas sobre as matérias. Ah, Marcelo, mas eu preciso de material de estudo. Meu amigo, hoje em dia o material de estudo está sendo até um problema na vida do concurseiro. Marcelo, como assim? Quer dizer que eu não preciso de material de estudo? Não estou falando isso. É lógico e evidente que você precisa de um bom material para se preparar para a sua prova. O fato é que hoje em dia há no mercado uma infinidade de materiais. Isso acaba tirando o seu foco na escolha do material e no segmento do seu planejamento de estudo. Na minha época, quando eu iniciei minha preparação para concurso, era difícil encontrar bom material no mercado. Então, quando você encontrava um material que atendia a sua necessidade, você se apegava a ele e seguia o seu planejamento de estudo. Hoje em dia, o concurseiro fica perdido nesse mercado. Você tem curso presencial, curso à distância, material gratuito. Esse concurso, por exemplo, você pode se preparar com material totalmente disponível gratuitamente na internet. Basta você saber pesquisar, selecionar o material adequado. Marcelo, qual o melhor material para estudo? Muita gente me pergunta isso. A qualidade do material está relacionada à sua percepção. Trata-se de um conceito subjetivo. O que é bom para mim pode não ser para você e vice-versa. Então você precisa ter autoconhecimento. Isso você consegue experimentando, usando materiais. Concurso é investimento. Não adianta você querer passar no concurso e não querer gastar nenhum centavo no investimento nisso. Você tem que investir, faz parte do processo, beleza? No nosso projeto, nós trazemos para você um direcionamento, nós trazemos uma programação de estudo para que você possa seguir, para que você possa ter um planejamento, estudar com foco, dando atenção àqueles pontos fundamentais que são recorrentes em concurso. Então, o nosso projeto ele é composto de 7 arquivos. São 7 arquivos, sendo um programa de estudo. Nesse programa de estudo, você encontra uma análise prévia do seu edital, dicas básicas de estudo e a divisão do seu conteúdo programático em 3 quadros de meta. Para cada quadro desse, há uma data pré-agendada de aplicação do simulado de verificação. Esse simulado ele é direcionado para a sua prova, focado em questões que são recorrentes em concurso. Esse simulado pretende colocá-lo numa situação a mais próxima possível da realidade que você enfrentará no dia 8 de março. Então você tem um programa de estudo, 3 simulados limpos para que você possa realizar como se fosse a sua prova, e esses 3 simulados comentados com apontamentos focados naqueles conteúdos importantes. Eu tenho certeza, o nosso material, o nosso projeto, ele não é o salvador da pátria, não vai resolver todos os seus problemas, mas eu tenho certeza que se você baixar o simulado de verificação, se você fizer de forma com seriedade e realizar o estudo remissivo com apoio do simulado corrigido e comentado, se atentando aos links, aos apontamentos que a gente coloca lá, eu tenho certeza que será uma ferramenta importantíssima na sua preparação, beleza? Então, superada essa análise, vamos aqui ao comentário da nossa questão, que inclusive está no seu primeiro simulado, que já está postado lá no site. A questão trabalha o conteúdo de direito penal, mais precisamente crimes contra o patrimônio. Ah, Marcelo, cadê a questão? Bom, se você ainda não nos segue no Instagram, siga lá, Marcelo_Peisino. Sempre postamos uma questão no Story para a galera comentar e depois trazemos o vídeo com o gabarito da questão. Esse é o caso, nós estamos comentando uma questão que postamos lá no nosso Instagram. O gabarito é a letra C, nosso gabarito correto é a letra C. Vou ler para você. O crime de furto ocorre quando o agente subtrai para si ou para outrem coisa alheia móvel, equiparando-se a coisa móvel à energia elétrica ou qualquer outra que tenha valor econômico. Aqui nada mais fez que o examinador só queria que você conhecesse o caput do artigo, cabeça do artigo 155 do seu Código Penal e parágrafo 3º. Então, é literalidade de lei e é isso que eu sempre falo para você. Sua prova vai ser assim, letrinha de lei, tá? Vai ser letra de lei. Por isso é importante você ter um bom material, um material atualizado. Ah, Marcelo, como eu faço para saber se meu material está atualizado? Você tem que conferir com o site do Planalto. Pegue o material que você está usando de Código Penal e olha lá
o Código Penal na íntegra, lá no site do Planalto, que ele está atualizadíssimo, tá bom? Então lá é o material atualizado. Você tem que dar muita importância a isso, porque a legislação penal, ela sofreu alterações significativas nesses anos aí, tá? 2018, 2019, nós tivemos alterações importantíssimas que são carro-chefe na sua prova. Então vá ler lá a literalidade da lei no site do Planalto. Então aqui, o membro da banca queria saber se você conhece o conceito, a tipificação formal do crime de furto, subtrair, coisa alheia móvel para si ou para outrem, e o parágrafo 3º, que é o quê? Que tanto a energia elétrica como qualquer outra energia que tenha valor econômico equipara-se a coisa móvel. Bastava isso para acertar a questão e correr para o abraço. Na letra A e na letra B, também você responde com simples leitura seca de lei, literalidade. A letra A, ele fala o seguinte: quanto ao crime de extorsão mediante sequestro, é correto afirmar que a pena é aumentada quando o sequestro supera, no mínimo, 48 horas. Esse lapso temporal de 48 horas tornou a questão errada. Na realidade, o lapso temporal é de 24 horas. Isso está previsto lá no seu artigo 159, parágrafo 1º, beleza? Na letra B, também um erro literal. Ele colocou um advérbio de negação que tornou a questão errada. Ele fala o seguinte: o emprego de arma não aumenta a pena no delito de extorsão. Isso está errado. Se você ler o seu parágrafo 1º do artigo 158, você vai perceber que o emprego de arma aumenta a pena no crime de extorsão. Literalidade da lei, um advérbio de negação tornando a questão errada. Então aqui também é importante a gente lembrar para você que a lei 13.654 de 2018, ela fez alteração lá ela revogou o inciso 1º do parágrafo 2º do artigo 157, ou seja, a causa de aumento de 1/3 à metade na pena daquele cara que comete o crime de roubo, daquela pessoa que comete o crime de roubo com o uso de arma. A causa de aumento de pena era assim: o uso de arma aumentava a pena no crime de roubo de 1/3 até a metade. O legislador, pela lei 13.654 de 2018, ele revogou esse dispositivo e colocou um parágrafo novo lá no Código Penal com uma causa de aumento de pena de 2/3 para quem utilizasse arma de fogo. Então ele acrescentou a locução adjetiva de fogo. Essa forma de acrescentar ali a locução adjetiva de fogo e revogar o dispositivo que falava uso de arma, impossibilitou o uso da causa de aumento de pena para os casos de arma branca. Então, perceba que isso foi em 2018. E em 2018, o legislador mexeu no 157, mas não mexeu no 158, que também traz ali da mesma forma que estava no 57, no 157 do Código Penal. A causa de aumento para o uso de arma no crime de extorsão continuou da mesma forma e está até hoje, tá? Só que essa distorção também foi corrigida pela lei 13.964 já de 2019. Então, em 2019, o legislador percebeu aquele erro que ele cometeu e colocou lá. Agora você tem causa de aumento de pena no crime de roubo para uso de arma, com uso de arma branca, com uso de arma de fogo e com uso de arma de fogo de uso restrito ou proibido. Então, veja bem, se a arma for de arma branca, uma faca, a sua pena vai aumentar de 1/3 à metade. Se for de uso de arma de fogo, quando fala só uso de arma de fogo, você vai ter que entender agora aqui que a arma de fogo é de uso permitido. Essa arma de fogo de uso permitido, ela aumenta a pena de 2/3. E se a arma de fogo for de uso restrito ou proibido, a pena vai ser duplicada, vai ser em dobro, beleza? Então fique ligado, tá vendo? Isso é muito importante, alteração 2018, 2019. E há outras atualizações, você tem que ficar ligado. A nossa questão, o gabarito é a letra C, já falamos, artigo 155 e parágrafo 3º do seu Código Penal. Agora aqui vem outra dica que eu vou te dar. Geralmente, eu chamo essas questões aqui de questão terrorista. O que o membro da banca faz? Ele coloca um gabarito, que é letra de lei, que você não tem como questionar, muito simples, literalidade, já falamos na letra C, e depois ele coloca na letra D e na letra E, conceitos doutrinário e jurisprudencial. Quando o concurseiro está inseguro, ele vê uma questão que menciona jurisprudência, menciona doutrina, ele fica inseguro, desmarca aquilo que ele marcou como correto e marca aquela questão que ele está com dúvida. Isso acontece muito com o concurseiro. Então você tem que prestar atenção nisso, tá? Olha, na letra D ele fala o seguinte: a coisa abandonada pode ser objeto material do crime de furto. A coisa abandonada não pode ser objeto material do crime de furto. Marcelo, onde está escrito isso? Você não vai encontrar o que é
objeto material do crime de furto. Você não vai encontrar que a coisa abandonada não pode ser objeto do crime de furto na literalidade da lei. Isso é conceito doutrinário. O objeto material do crime de furto é a coisa corpórea sobre a qual recai a ação delituosa do agente. Marcelo, traduz isso aí que eu não entendi nada. Então, a coisa corpórea sobre a qual recai a conduta de subtrair. O verbo, a ação nuclear do crime de furto é subtrair. Então, a subtração, ela se dá em cima de um objeto, não é? Então, esse objeto corpóreo sobre a qual recai a ação de subtrair é o objeto material do crime de furto. Eu pergunto para você, aonde está a razão de tutelar o seu patrimônio a tutela estatal do seu patrimônio através do direito penal? Onde está a razão de o Estado se preocupar em criar tipos penais para proteger o seu patrimônio? Isso você vai encontrar em decorrência do seu artigo 5º da Constituição Brasileira. Então, lá no artigo 5º, caput do seu artigo 5º, fala que são invioláveis os direitos à vida e, entre vários direitos ali, você tem a propriedade. Então, em razão do seu direito fundamental da propriedade, o Estado tutela o seu patrimônio. E para isso o Estado cria figuras penais típicas, né? Crimes para aquele que viola o seu patrimônio, porque o seu patrimônio é um bem jurídico. Então olha aqui, ó, você tem o bem jurídico que é o seu patrimônio e o objeto material é a coisa corpórea sobre a qual recai a conduta do agente. Então, vou te dar um exemplo. Subtraíram a sua carteira. O seu bem jurídico é o patrimônio. Seu bem jurídico foi violado. Violaram o seu patrimônio. Agora, o objeto material foi a sua carteira, porque a sua carteira foi a coisa corpórea sobre a qual recaiu a conduta de subtrair. Tá vendo? Então, o seu bem jurídico, ele não muda. Ele é sempre ali o seu patrimônio, dentro dos crimes contra o patrimônio. Agora, o objeto material, ele vai ter alteração. Mudando o exemplo, você estacionou seu veículo, foi à padaria, quando você retornou, o seu veículo já não estava lá. O bem jurídico tutelado continua sendo o seu patrimônio, mas a coisa corpórea sobre a qual recaiu a conduta de subtrair agora é o veículo automotor. Então agora o seu veículo automotor é o objeto material do crime de furto. Então aqui, quando ele fala que a coisa abandonada pode ser o objeto material do crime de furto, está errado. O bem jurídico patrimônio, ele é um bem disponível, você pode dispor. Então se você abandona a coisa, você abandonou a sua carteira, comprou uma carteira nova. Agora essa carteira velha não tem mais serventia para você, você foi e abandonou. Se alguém subtrai aquela carteira abandonada, ela não comete o crime de furto, porque aquele objeto abandonado não tem mais objetividade jurídica, ele não importa mais para você, não tem mais tutela estatal. Então, a coisa abandonada, assim como a coisa que nunca teve dono, não tem objetividade jurídica, portanto não pode ser objeto material do crime de furto. Agora não confunda a coisa abandonada, a coisa que nunca teve dono, com a coisa perdida. A coisa perdida continua tendo objetividade jurídica. Por quê? Se você perdeu a sua carteira, mas você tem interesse em reavê-la, você tem interesse de encontrá-la novamente, porque ela continua sendo o seu bem jurídico. Então, se ela continua sendo seu bem jurídico, ela continua tendo tutela do estatal. Agora, Marcelo, então quer dizer que se alguém encontra a minha carteira perdida e se apropria dela, essa pessoa cometeu o crime de furto? Aí não, meu amigo, não cometeu o crime de furto, porque nesse caso nós temos que atender o princípio da especialidade. Há um tipo penal específico, salvo engano, ele está lá no artigo 169, inciso 2 do seu Código Penal, que é a apropriação de coisa achada. Agora, tá vendo? São várias informações que você não precisa saber. A resposta da sua questão é literalidade de lei, artigo 155, parágrafo 3º do Código Penal. Vamos aqui ao comentário sobre a terceira e última alternativa. Ele colocou um conceito, um entendimento jurisprudencial. A letra E fala o seguinte: de acordo com o Superior Tribunal de Justiça, STJ, considera-se consumado o roubo apenas se o bem objeto do delito sai da esfera de vigilância da vítima. Olha, essa questão está totalmente de encontro, contrária ao que diz a súmula 582 do STJ. Vou ler para você a súmula 582. Consuma-se o crime de roubo com a inversão da posse do bem mediante emprego de violência ou grave ameaça, ainda que por breve tempo, e em seguida perseguição imediata ao agente e recuperação da coisa roubada, sendo prescindível, ou seja, dispensável, a posse mansa e tranquila. Então o erro da questão está em falar que
só vai consumar o crime de roubo apenas se o bem objeto do delito sai da esfera de vigilância da vítima. Errado. Esse sair da esfera de vigilância da vítima significa posse mansa e tranquila pelo agente infrator. Não exige posse mansa e tranquila. A consumação do roubo, segundo a jurisprudência do STJ, se consuma com a simples inversão da posse mediante uso de violência e grave ameaça à vítima, ainda que essa vítima esteja em perseguição ao bem e que ela recupere esse bem. Então não exige posse mansa e tranquila para a consumação do crime de roubo. Beleza? Então esses são os comentários. Estamos juntos. Vamos continuar estudando em busca da sua vaga.